Hoje eu vou responder uma pergunta que tá na sua mente. Sim, fizeram uma sequência de Meninas Malvadas. E é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Em 2004, era lançado o filme Meninas Malvadas, estrelado pela Lindsay Lohan. Com o passar dos anos, o filme virou um ícone da cultura pop, com várias cenas e falas que viraram meme por aí. Aí 7 anos depois tiveram a brilhante ideia de fazer uma sequência para esse filme. Então vai lá, pega uma pipoca, se aconchega aí no sofá, que hoje a gente vai assistir Meninas Malvadas 2. O filme começa com a narração da protagonista falando como é a vida dela. Ela nunca ficou em uma escola por muito tempo, porque o pai dela era um campeão de Stock Car. Basicamente copiaram a trama do Herbie, meu Fusca turbinado. Ela diz que tem umas regras de sobrevivência, que são não chamar atenção, não levantar a mão nas aulas e se proteger o tempo todo. Olha só, hein, eu mesmo segui essas regras e nem sabia. Ela literalmente fez uma comparação de pessoas com carros. Se isso aí não foi um insulto à sua inteligência, eu não sei o que mais é. E assim como no primeiro, nesse filme também tem as garotas plásticas. E as personalidades delas são... Elas não têm. Não, sério, elas não têm nenhuma personalidade. Elas são basicamente uma cópia da Regina George e a sua turminha do primeiro filme, com uma versão completamente sem carisma e sem graça. A nossa protagonista encontra a Abby, uma garota desastrada e líder do comitê de boas-vindas. E meu Deus, é a rapper dos feiticeiros de Waverly Place. Pois é, né? A crise chegou pra todo mundo. A protagonista conversa meia dúzia de groselha com o diretor e vai pra aula de oficina. É escola americana, gente, eles têm aula de oficina. Economia doméstica é pra lá. Na verdade, por mais machista que o senhor seja, eu tô aqui pra oficina avançada. Ela conversa com o tal de Tyler, que é um interesse amoroso dela, mas ele é um babaca. E claro, tem a cena do refeitório. Claramente uma tentativa de copiar do primeiro filme, só que falhou miseravelmente. A Regina George do Paraguai namora um jogador de futebol americano. Que novidade. E a nossa protagonista já chama a atenção. Aliás, o nome dela é Joe. Sim, só vieram a falar o nome da protagonista lá pelos 8 minutos de filme. Pra você ver o quanto esse roteiro é bom. A Abby dá comida pra cachorra da Regina George da Shopee e a cachorra vomita e temos esse diálogo super bem escrito. Desculpa, me desculpa, Mandy, eu não sabia. Eu compro outra bolsa. Ou eu te dou a minha. É a bolsa de franjas da Prada. Meu pai me deu no mês passado, mas eu quase... No mês passado? Sai daqui. Olha que diálogo merda. O nome da Regina George do Paraguai é Mandy. E a Abby odeia a Mandy, porque uma é mais rica do que a outra. Aí eles ficavam competindo por isso desde criança. Briga de criança rica. Isso é literalmente briga de gente branca de país desenvolvido que não tem problema na vida e quer arrumar. Ups. Desculpem. Eu até sentiria pena dessa situação, se elas não fossem ricas. E com gente rica, a minha única reação é... Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu. Fala sério. A maioria das garotas teria rido, mandado um SMS ou atualizado seu status. Eu pareço com a maioria das garotas? Sim, você é muito diferente. Loira, branca, do olho azul, que estuda numa escola de alto padrão nos Estados Unidos. É, você é muito diferente. A Mandy manda vandalizar o carro da Abby e ela fica muito triste. Eu não sei por quê. Porque você é rica. É simplesmente mandar lavar o carro ou simplesmente comprar uma Ferrari nova. O carro dela é uma Ferrari. Você tá reclamando do quê, mulher? A Joy dá carona pra Abby até a humilde residência da Abby. Uma pessoa que mora numa casa dessa tem dinheiro pra comprar até a própria escola, se ela quiser. A Abby tá muito triste porque não tem amigos e o pai da Abby pede pra Joy ser amiga dela. Com a economia atual, deve estar difícil. É preciso dinheiro pra isso. E não é pouco. Opa, com isso aí, já sou o melhor amigo dela. E a Joe, como é das minhas, obviamente aceita. A Regina George do Paraguai e sua gangue descobre que a Joe deu carona pra Abby. Tem a ideia de ser legal com ela. Que roteiro original, hein? Nunca vi isso em nenhum lugar. Mas a Joe resolve fazer o famoso cu doce e o diretor avisa que vai ter um baile. Que roteiro original, hein? A Abby dá carona pra Joe pra retribuir e vão pra casa da Joe. Elas têm um diálogo que mais parece que foi escrito pelo chat GPT e a Abby vai embora. Até logo, Sr. Winkle. Mais furtivo que o Batman. Elas roubam uma lata e a Joe ainda tenta fazer amizade com a Abby. Uma coisa que eu reparei nesse filme é a fotografia desse filme. Nossa, que fotografia feia da porra, mano. As cores tudo lavada, tudo meio acinzentado, meio morto. É porque esse filme foi feito pra televisão. Ou seja, o orçamento desse filme foi basicamente um Guaraná Antártica e uma coxinha. E uma outra coisa que esse filme tem de diferente do primeiro é uma coisa pequenininha que se chama graça.
Esse filme não tem graça. O primeiro filme de Meninas Malvadas é escrachadamente uma comédia zoando esses estereótipos de escola americana. Esse filme, sabe o que ele faz? Ele pega isso e leva a sério. O filme tenta se levar a sério o tempo inteiro. E ele tenta fazer graça, mas é uma graça nível bobo. É uma comédia besta de gente caindo. Pô, que engraçado, hein? Uma pessoa caindo. Um filme que tenta ser uma sequência de Meninas Malvadas não tem graça. Isso é um absurdo. A Joe resolve andar de moto dentro da escola, troca de roupa e no refeitório tá passando a queda dela. Caraca, elas vivem num BBB. Porque nesse filme, em vários momentos, tem uma câmera exatamente no lugar onde elas fizeram alguma coisa. Quando a Joe deu carona pra Abby, tinha uma câmera exatamente dentro da casa dela. Como? Lógica, né, filme? Quem precisa disso? Outro dia, a Joe tá na aula. E, aliás, ela só tem essa aula de oficina, né? Aparece nessa turma. O professor passa uma tarefa que eu nem me deu trabalho de prestar atenção. Ela faz dupla com o Tyler. Aí os dois saem. E o filme é tão preguiçoso que nessa saída deles é mostrada em fotos. Sim, fotos. Deve ter acabado o dinheiro para as locações e eles fizeram isso. E claro, os dois pombinhos se beijam. E forçação de barra do caralho, hein? E como aparentemente a Mandy é um agente da CIA, ela consegue grampear o carro do Tyler e expõe ela pra todo mundo. Tem aquele melodrama adolescente imbecil, mas aí ela descobre que o carro era de outro. Porque, claro, o interesse amoroso na mocinha não pode ter nenhum defeito, porque senão a gente não vai comprar. Eu já não compro isso mesmo, então... Aí se espalha que os dois estão juntos, tem uma montagem da aula, e a outra sabota o carro do pai da Joe. Aí ela vai tirar satisfação com a Mandy, tem um diálogo horrível, descobre que é aniversário da Mandy e descobre que ela não deixa ninguém fazer festa na mesma semana que ela. E claro, a diferentona resolve dar uma festa também. Vocês tinham alguma dúvida que isso não ia acontecer? Filme bosta, clichê, claramente ia ter essas intriguinhas assim. Se você assiste a filmes adolescentes com alguma frequência, já deve saber que quando tem duas festas ao mesmo tempo, já sabe no que isso vai dar, né? Sabotagem. Mas a nossa Mary Sue, claro, percebe que tem a sabotagem e depois de muita enrolação, o desastre acontece. Eu nunca vi um filme tão chato na minha vida. Quer saber? Vou pro nosso resumo na velocidade da luz pra vocês não ficarem entediados assim como eu fico assistindo esse filme. A Joe e a Abby criam um grupo contra a Mandy e o grupo vai aumentando. Com o tempo, a Joe acaba virando a Mandy, roteiro original. Vai se tratar, garota, sai da minha boca. Aí, claro que ela é descoberta. Tem um melodrama de novo, rola uma treta, a Joe é quase expulsa, rola uma competição clichê, mas é claro, tudo fica bem no final. Chato, extremamente chato, esse filme, mais que filme chato da moléstia. Gente, que filmezinho ruim. Eu acho que esse foi um dos filmes mais entediantes que eu já assisti na minha vida. O filme só tem 1h30, mas parece que tem 2h40. Porque esse diabo desse roteiro maldito fica dando volta e não vai pra lugar nenhum. Nossa, que enrolação do caramba pra acontecer as coisas, mano. Fora que esse filme é uma amontoada de clichês, uma paçoca indigesta. Esse filme é tudo pra ser ruim. Não é possível, é sem graça. Um filme que sucede Meninas Malvadas não é um filme engraçado. Como que isso aconteceu? Como que deixaram isso acontecer? Beleza, que o primeiro filme também tinha seus clichês, mas ele justamente brincava com esses clichês. Não pegava e reproduzia todos fielmente. Sim, o humor de Meninas Malvadas era um humor muitas vezes muito pesado, mas ainda assim, era um humor muito engraçado. Aqui não, virou um filme do Disney Channel. Faltou só o musical, porque tinha todos os elementos de um filme do Disney Channel aqui. A fotografia do filme é feia, os atores são péssimos, a direção é horrorosa. Ou seja, um belo filme de merda. Sabe o que todo mundo pensa de você? Eles dizem que você é uma pirada da selva, educada em casa, que é uma versão menos gostosa de mim. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, me siga nas minhas redes sociais, isso me ajuda demais sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Eu sou o Elmi, aí vai ter na tela 2 vídeos pra você escolher qual o próximo vídeo que você vai assistir no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!